Trabalho de conclusão de curso. Detritos espaciais, o problema do lixo espacial para o planeta Terra, por Ana Heloísa Granado Castilho, Laura do Amaral e Lucas dos Santos Neves, orientados por Marco Aurélio de Castro Ribeiro e Rafael de Souza. Os detritos espaciais, ou lixo espacial, como geralmente é conhecido, são objetos artificiais criados pelo ser humano que podem ser divididos entre restos de nave, tanques de combustíveis, satélites desativados, ferramentas perdidas por astronautas e alguns outros objetos metálicos, sendo que alguns lugares dizem que já foram achados até mesmo espátulas. De toda a quantidade de objetos em órbita, há mais de 20 mil satélites em órbita, dos quais apenas 1,5 mil estão em atividade. A quantidade de objetos atualmente passa da casa de milhares, mas não se sabe exatamente quantos existem, já que o rastreamento ainda é muito complicado. Existem atualmente dois tipos principais de combustíveis: os combustíveis sólidos e os combustíveis líquidos. Os combustíveis sólidos normalmente utilizam um grão propelente, que é a pólvora, e um dispositivo de ignição, que é responsável pela queima do grão. E é a base dessa queima que ele libera um gás quente, e com a força emitida por esse gás, o foguete é empurrado para cima, e essa ação é conhecida como propulsão a jato. O outro tipo de combustível, o combustível líquido, ele é utilizado na maior parte dos motores atualmente, e quando for necessário fazer a combustão de ambos, eles são misturados utilizando a pressão e logo em seguida vão entrar em combustão para gerar o gás quente que vai ser utilizado para empurrar o foguete para cima. Pode-se citar também um propulsor iônico, e esse tipo de propulsão ela utiliza feixes de luz à base de energia nuclear. O projeto mais recente em que esse tipo de propulsão aparece é o NEXT, na qual essa nave ela faz parte do projeto Double Asteroid Redirection, e a finalidade desse projeto é testar uma tática de salvar a Terra. Então, eles vão lançar uma nave em que não tem piloto, ela é totalmente comandada pela base na Terra, e vai tentar acertar um meteoro para desviar totalmente o curso dele, e assim salvando o planeta e vingando os dinossauros. Também podemos citar a propulsão verde, que é um projeto que ele utiliza um combustível com baixo nível de toxicidade e que ele não é cancerígeno para as pessoas, porque a ideia é trocar a substância principal dos combustíveis líquidos, que é a hidrazina, pelo tetróxido de hidrogênio, e assim evitando que cause riscos diretos à saúde humana e à saúde do planeta Terra no geral. Instrumentos à deriva no espaço, transportando consigo substâncias poluentes para com o meio ambiente, têm sido de maior preocupação devido à possibilidade de contato direto com o solo, com uma tensão elevada em comparação com a já comum reentrada de outros objetos na atmosfera. É de grande importância salientar que os impactos negativos ocasionados por satélites e foguetes começam antes mesmo de entrar em atividade, pois durante o desenvolvimento de produtos e peças destinados a estes, tem-se o uso de compostos que posteriormente são despejados na natureza. Os foguetes possuem dois combustíveis principais, a hidrazina e o tetróxido de nitrogênio, e por mais que tenham um bom desempenho em propulsores, a hidrazina exige um maior cuidado para seu manuseio, porque ela e seus derivados são cancerígenos, e já o tetróxido de nitrogênio pode ser fatal mesmo que após alguns minutos de exposição, seja em decorrência de má manipulação ou vazamento. Os satélites possuem uma composição variada, na qual se encontram ligas metálicas, plásticos, polímeros, dentre outros, empregados durante a sua produção ou em experiências em órbita. E é em consequência disso que, caso reentrem na atmosfera, podem contaminá-la, mesmo que uma pequena parcela, e uma vez que atingem o solo, devido aos elementos que possuem, podem contaminar o ambiente ao redor do seu local de queda. Ainda há os que funcionam à base de reatores nucleares e pilhas dos altamente radioativos plutônio-235 e plutônio-238, construídos em um tempo onde a tecnologia não tinha tamanha grandeza como hoje e exigiam de muita energia para funcionarem. Há 56 deles em órbita e espera-se que a maioria despenque com o passar dos anos. A imagem ao lado são os destroços de um foguete chinês que caiu sobre um vilarejo na China.
O rastreamento de detritos menores que 0,1 milímetros é um dos problemas enfrentados por países como os Estados Unidos, que têm procurado formas para rastreá-los com maior exatidão. Uma das soluções apresentadas foi colocar sensores nos satélites para garantir dados mais precisos sobre sua localização e evitar assim colisões futuras com esses detritos extremamente pequenos. Outra solução é o monitor de detritos espaciais, também conhecido como SDM, desenvolvido pelo Japão, que é um dos poucos que rastreia micrometeoritos, que normalmente tem 1 milímetro. Sua área de detecção nominal é de 0,1 metro ao quadrado, que é aproximadamente 0,35 metros por 0,30 metros, mas podem ser facilmente modificados e aumentar sua área de detecção. Também tem sido usado o Proof 2005, ferramenta utilizada para simular detecções de detritos com base em parâmetros geométricos e assim prever colisões. Os dados coletados da Proof 2005 foram comparados com os dados reais e, embora eles não batam 100%, a quantidade de eficácia demonstrada pelo aparelho é muito grande, portanto tem sido utilizada em várias explorações atualmente. Os acidentes causados por satélites e lixo espacial, até por naves espaciais, não são muito comuns, mas às vezes em que acontece, acabam sendo muito grandes. Um bom exemplo de acidente seria um acidente do satélite Sputnik 4, que foi produzido pelos russos no projeto Sputnik, um programa que produziu a primeira série de satélites artificiais soviéticos. A Sputnik 4 foi lançada ao espaço em 15 de maio de 1960, com carga equivalente a 4.540 kg. E representava um passo importante para a preparação da União Soviética para colocar um homem no espaço. Por uma falha nos retrofoguetes, não conseguiu fazer uma reentrada segura e caiu na cidade de Maniitowsk. Felizmente, ela não explodiu, já que carregava muito material radioativo. Casos como o Saturno V ou o caso de Skylab são um pouco mais comuns. O caso de Saturno V foi um fragmento de nave de cerca de 30 centímetros que caiu em um barco alemão no alto mar. Ou o caso de Skylab, sendo mais famoso, já que foi um laboratório da NASA, que foi desativado e caiu atingindo o Oceano Índico e parte da Austrália. Na época, uma revista estava oferecendo prêmios em dinheiro por pedaços do laboratório. Um outro bom exemplo seria Cosmos 954, um satélite defeituoso que não conseguiu separar de forma segura o reator do resto do satélite, e em sua reentrada acabou espalhando material radioativo em vários lugares do norte do Canadá. Alguns dos detritos pousaram no Lago Great Slave. Isso levou a uma extensa operação de limpeza de vários anos, conhecida como Operação Morning Light, que o governo canadense cobrou da União Soviética mais de 6 milhões de dólares canadenses, sendo que eles pagaram apenas metade. Um bom exemplo de como os detritos espaciais podem ser perigosos para os satélites seria o caso de Ceres, que era um satélite militar francês de reconhecimento que foi atingido por um detrito espacial catalogado de um foguete Ariane em 1996. Foi considerado o primeiro caso verificado de colisões entre objetos no espaço. Outro acidente conhecido seria o de Columbia, o primeiro ônibus espacial ou vai-vem espacial de Portugal, que acabou caindo e matando 7 astronautas, além de se dividir em inúmeros destroços que atingiram 3 estados dos Estados Unidos. O acidente poderia ter matado muito mais pessoas, já que a nave carregava material radioativo. A preocupação ambiental só repercutiu com a Conferência de Estocolmo em 1972, organizada pela ONU, onde aconteceram os primeiros debates sobre as mudanças climáticas e a preservação ambiental. As normas internacionais, em sua grande maioria, não falam explicitamente ou ao menos citam sobre como os detritos espaciais têm impactos negativos sobre o meio ambiente. Anos mais tarde, já em 1992, a Assembleia Geral da ONU orientou os países a darem maior atenção ao impasse do aumento do lixo espacial em razão dos seus efeitos ao meio ambiente terrestre. Além disto, a organização criou um manual de como construir uma nave espacial de forma que a mesma não deixe resíduos no espaço, podendo ser conduzida de volta à atmosfera para uma aterrissagem no mar ou para entrar em combustão.
O professor Hans Haubold, do Escritório da ONU para Assuntos Espaciais, afirma que conforme mais países lançam satélites, a tendência é a quantidade só crescer. Quase 30 anos depois, em 2020, mais precisamente no mês de fevereiro, acontece em Viena, na Áustria, o 57º Subcomitê Técnico e Científico do Comitê de Usos Pacíficos do Espaço. O Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Sideral e o governo japonês, em conjunto, assinaram uma declaração com o objetivo de auxiliar no combate ao lixo espacial. A decisão pretende fortalecer a determinação, cooperação e conscientização global na mitigação do assunto em questão. Agora, em junho de 2021, durante a cúpula do G7, o grupo e mais alguns representantes da União Europeia também, através de uma declaração conjunta, se comprometeram em tomar providências para um uso seguro e sustentável do espaço. O incentivo às pesquisas visando soluções para o lixo espacial está no topo de sua lista de prioridades para concretizar seu propósito. Até não muitos anos atrás, a temática dos efeitos do lixo espacial para o meio ambiente era um assunto esquecido em discussões ambientais. Órbita cemitério, também chamada órbita de refúgio ou órbita de descarte, é uma órbita maior e mais distante das comuns, onde as espaçonaves e os satélites são colocados intencionalmente ao fim de sua vida útil, em um processo criado para minimizar a probabilidade de colisões de detritos com espaçonaves operacionais, gerando ainda mais detritos, e foi regulamentada em 2002. A órbita cemitério é utilizada principalmente quando a velocidade necessária para retirar uma espaçonave ou satélite de órbita é muito grande. Ao fim da vida dos satélites, eles recebem um comando para sair de sua órbita padrão e se realocarem em uma órbita cemitério. Apesar de sempre estarem tentando transferir esses satélites, apenas 1/3 deles consegue sucesso nessa manobra. A imagem à direita do slide é a representação das órbitas cemitérios espalhadas em torno do planeta. O projeto ORIS é um exemplo de projeto que busca diminuir a quantidade de lixo no espaço. Esse projeto ele é baseado no lançamento de lasers através de canhões instalados na superfície terrestre ou do planeta em questão, no ar e até mesmo no espaço. Esse conjunto de canhões dispararia contra um resíduo-alvo, alterando sua órbita para mais próximo da Terra, assim fazendo com que ele caia em uma zona segura, como o Ponto Nemo, que é um ponto no Pacífico que fica longe de toda forma de vida possível, ou de toda forma de vida conhecida atualmente. Esses projetos, ele tem uma desvantagem que é o alto custo, por isso ninguém investe. Essa tecnologia, ela seria muito eficaz para tirar de órbita objetos pequenos ou grandes que possam ameaçar futuras missões e até mesmo o bom funcionamento de satélites que ainda estão em atividade. Todavia, esses equipamentos podem ser usados para interesses bélicos e para tirar de órbita satélites de outras nações. Ainda, como citado anteriormente, há poucos investimentos, e os que têm muitas vezes não são contínuos para pesquisas desenvolvidas. Assim, o mercado tende a investir mais nos mecanismos de monitoramento de resíduos espaciais, deixando de lado o projeto. A imagem exposta no lado direito do slide é a representação de como seria um canhão a laser. Considerada apenas agora após um contrato entre a Agência Espacial Europeia e uma startup suíça, a ClearSpace SA, o plano de lançar uma enorme garra ao espaço tem como propósito a captura de grandes satélites inativos e trazê-los de volta à Terra. Criada em 2019, foi uma de várias outras soluções desenvolvidas por cientistas e engenheiros juntamente à Agência Espacial Europeia. Terá como sua primeira missão a ClearSpace One, que consiste no recolhimento da parte superior do foguete Vespa, que está vagando em torno do planeta desde seu lançamento em 2013. Espera-se que a missão ocorra com sucesso em 2025. Ao lado direito do slide está uma imagem representativa de como seria a garra espacial.
Idealizados pela Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, os satélites autodestrutivos ainda estão sob fase de planejamento. O projeto, que tem sua tecnologia desenvolvida por uma startup japonesa, a Ali Company, consiste em, uma vez que o satélite concluir sua missão, ele criar um fluxo de corrente entre ele mesmo e um catodo nanotubo de carbono por um cano de ligação. Como resultado, em reação ao campo magnético da Terra, assim como a gravidade e fricção na atmosfera, o satélite será puxado para baixo, causando-lhe uma morte instantânea. Ao lado direito do slide está uma imagem representativa de como seria um satélite autodestrutivo. Conclusão: o processo de remoção do lixo espacial é um processo longo e que envolve muitas pesquisas e testes. Portanto, os gastos são muito elevados e dependem, em sua maioria, do investimento das grandes empresas e do governo. Todavia, mesmo com o contratempo financeiro, inúmeras empresas vêm apresentando interesse nessa área e apresentando também projetos que têm em vista diminuir os custos e aumentar a eficiência da remoção do lixo. Como apresentado ao longo de todo esse desenvolvimento de pesquisa, algumas empresas como a NASA, a ESA e todas as outras empresas ao redor do mundo que são especializadas em viagens espaciais apresentaram soluções viáveis para o problema, como por exemplo o projeto Ores da Garra Espacial e a órbita cemitério, que, embora não seja uma solução, ela também ajudou muito a minimizar alguns impactos. Assim, com esses projetos, podemos estimar que em algumas décadas teremos uma atmosfera mais limpa e que dificulte menos as explorações e pesquisas relacionadas ao espaço.